Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje, depois de 12 meses, mais ou menos, da última passagem dele por aqui, estamos de volta com o meu grande amigo Diego, para a gente falar do espaço cidadania, falar de assistência social, falar do que é importante, ao cuidar do outro, a importância que a gente tem, a importância que a gente precisa ter ao se colocar no lugar do outro. Bom, pensar na assistência social não é uma coisa fácil, Criar movimentos, criar grupos de trabalho e administrar um corpo público, que está ligado à assistência social, à psicologia, à psicanálise, tratar as famílias, que têm problemas, tanto psicológico como financeiro e de assistência social, também não é uma tarefa muito das tranquilas, Então, é um assunto que nos custa caro na sociedade brasileira, mas em Nova Lima a gente está muito bem representado com o Diego, que é um cara que eu conheço pessoalmente, sempre esteve ligado a isso, sempre esteve ligado a essas questões humanas, sempre esteve ligado à questão da violência contra as mulheres, a violência de gênero, todos os tipos de violência, violências humanitárias. Então é com muito prazer, e eu falo até arrepio, porque é uma pauta que mexe muito comigo também, e é com muito prazer que hoje a gente vai falar do Espaço Cidadania, que é um projeto que eu sei que é um sonho, mesmo que inconsciente, mas era um sonho, e você hoje está conseguindo realizar. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, os telespectadores da TV Banqueta. De fato é um sonho, e é um sonho coletivo, sabe? É um sonho de toda a Secretaria de Desenvolvimento Social ofertar uma resposta eficaz para uma questão que está colocada, uma questão social dificílima, que é a população em situação de rua. Então acho que nosso trabalho ali é fomentar esses sonhos que ficam muito latentes, esperando que a gente tenha um momento propício para conseguir efetivá-los. Então, de fato, é um sonho nosso que nasce amanhã, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Ô Diego, tem nada a ver com higienização, a proposta é completamente diferente, você está mergulhando naquilo que tem de mais bonito no coração das pessoas, que é a sensibilidade de buscar nela a sua dignidade, voltar com a sua dignidade. Está bem por aí esse caminho, assim, a ideia é trazer essa pessoa de volta, tentar pelo menos resgatar ela de alguma forma? Olha, a gente tem que levar em consideração que os processos que levam a pessoa para a condição de rua, a pessoa em situação de rua, eles são multifatoriais. Então, sendo multifatoriais, a gente precisa ofertar respostas diversas, Essas respostas precisam respeitar a dignidade da pessoa humana, precisa respeitar uma série de direitos e garantias fundamentais. Eu acho que o nascimento do espaço da cidadania é isso, assim, é respeito à dignidade da pessoa humana, Não é ofertar a perspectiva de deixar a cidade bonita, porque deixar a cidade bonita é tirar as pessoas em situação de rua de uma praça, de um entorno, de uma esquina. Não é isso. Isso não nos interessa, não é a nossa perspectiva de trabalho. É sim a existência de um espaço capaz de acolher essas pessoas, receber essas pessoas e tratá-las da única forma possível, que a gente pode ofertar o tratamento, que é de maneira digna, de maneira justa, de maneira cidadã. Então é isso, a nossa proposta é isso. A pessoa entra no espaço de cidadania, ela acessa o serviço a hora que tiver interesse. Ali a gente tem o acolhimento, a gente tem atendimento técnico, acompanhamentos técnicos. Ali a gente tem espaço para a higiene dessa pessoa. Então está muitos dias sem tomar banho, quer tomar um banho ali, então ela pode fazer isso. Ali ela tem alimentação, ali a gente tem outros serviços diversos, justamente para que a gente faça com que a situação de rua ela seja pensada como uma situação triste, difícil, que nós estamos ofertando ali dignidade e possibilidade de saída das ruas, Claro que cada um vai ter um momento, cada um vai ter um tempo, cada um vai ter uma condição para sair das ruas,
né? Como eu disse, são vários fatores que levam a pessoa para essa condição. Mas a gente precisa ofertar caminhos, alternativas, para que essa pessoa possa sair. Ô Diego, esse projeto tem muito de pertencimento da pessoa se sentir pertencente mesmo ao corpo social. Na realidade, quando você fala que cuidar da cidade ou limpar a cidade é uma obrigação de todos os cidadãos, né? Agora, quando você pensa em um espaço desse, você pensa em trazer essa pessoa de volta, no sentido de pertencimento, de trazer ela para o campo social, fazer com que ela se sinta acolhida de alguma forma, e com isso ela dá o primeiro passo, né? Se é que no tempo, a Casa Cidadania pode durar 20 anos e tal, então às vezes a pessoa pode demorar 15, até os 20 mesmo para poder dar esse primeiro passo. Mas tá por aí? Olha, a questão é o seguinte, ali é um espaço para que a pessoa tenha como referência, a pessoa em situação de rua tem como referência, né? Então ali ela pode acessar todos esses serviços que eu disse anteriormente. E é um contraponto à busca, muitas vezes, de algumas pessoas que, por desconhecimento ou por outras questões, acham que ofertar resposta ao fenômeno da população em situação de rua é simplesmente limpar a cidade. Não é isso. Nós não estamos falando de objetos, a gente não está falando de lixo que está na rua, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de gente. E de gente que está na rua por algum fator específico, né? Mas como que a gente pode acessar essas pessoas, né? Trazendo dignidade a essas pessoas e construir com essas pessoas alternativa de saída das ruas? É essa a questão. Então, quando a gente imagina que nós vamos abordar uma população em situação de rua, aquela pessoa específica que está ali com fome, ela está ali há vários dias sem tomar banho, ela está ali numa condição degradante, e a gente achar que nós vamos ofertar para ela um atendimento psicológico, social, psiquiátrico, que isso vai bastar, muitas vezes ela não tem nem condição para compreender a dimensão disso que é ofertado. Então, é isso. Quando a gente oferta o banho, quando a gente oferta alimentação, quando a gente amplia o número das vagas na nossa casa de passagem, que é o que nós estamos propondo também, a gente está ofertando possibilidades. E aí a gente vai resolvendo questões, vai ofertando serviços para que essa pessoa possa ir construindo um plano de vida. Porque é isso, né? Pensar que uma pessoa em situação de rua possa estar ali naquela condição péssima, né? Por ausência de moradia, não é o mesmo do que pensar que essa pessoa está ali naquela condição, tendo moradia, mas teve um conflito na família e não consegue resolver. São perspectivas diferentes. E para perspectivas diferentes, a gente tem que ofertar caminhos diferentes. Então, a proposta é essa. A proposta é trazer humanização para o atendimento à população em situação de rua, que a gente já faz, mas agora a gente vai ter um espaço para ter como referência, que é o Espaço Cidadania. Qual o tamanho desse desafio? Gigantesco, né? Como todos os nossos desafios lá na secretaria, muito gigante, muito grande, porque é todo mundo muito responsável e todo mundo entende que quando envolve uma vida ou se envolvem mais de 100 vidas, 200, 300, o que for, né, já é um desafio muito grande. Né? Se tiver uma pessoa envolvida no nosso programa, a gente entende que a gente já saiu do zero e já conseguiu atingir uma pessoa ou uma família. Né? Nesse caso, a gente sabe que nós vamos atingir muitas pessoas, né, que estão nessa condição. Então o desafio é muito grande. Né? E o desafio também grande é de conscientizar a população deste trabalho que está sendo feito. Né? Porque muitas vezes a população, por não entender a perspectiva da pessoa em situação de rua, acha que essa pessoa é simplesmente, né? E aí a gente pensar, fazer uma analogia simplista assim a vida da gente, né? Você quer morar na rua? Por exemplo, agora, enquanto a gente conversa, nós temos ali uma chuva caindo. Quem que quer estar na rua numa hora dessa, numa chuva vai caindo? Esfriar ainda. Né? Vai esfriar. Quem que quer passar fome? Né? A gente não precisa de passar fome para saber que é ruim. Então, assim, quem que quer uma vida de privação? Quem que quer uma vida de invisibilidade? Estar ali no espaço público e não ser notado? Quase que nunca por todas as pessoas. Então, é nessa perspectiva. E acho que as pessoas precisam se conscientizar disso. Que ninguém está ali simplesmente porque quer. Existem outros fatores muito mais profundos por trás, né? Então é isso, é um desafio do aspecto
logístico, da política pública, né, da construção disso. É um valor considerável que a gente tem que investir também, né? O número de profissionais também é alto para dar conta da demanda, mas, por outro lado, também existe uma resposta que nós vamos ofertar que é tão humanitária e é tão correta do aspecto da política pública que suplanta qualquer dificuldade. Então, de fato, é um tamanho... No desafio. É um desafio gigantesco, mas nós vamos superá-lo. Uma coisa interessante que eu queria tocar nesse assunto também é como é que essa modernidade tem batido na porta no campo da assistência social. Como é que você tem sentido isso e se isso tem afetado mais pessoas, se amplificou, pelo menos nesse tempo que você está trabalhando, já tem muito tempo que você está trabalhando nessa área, mas como secretário, amplificou muito de 5 anos para cá. Como é que está essa situação, assim, que eu acho que você está lá na ponta e pode falar isso para a gente, que é uma coisa que eu discuto muito aqui, que é essa coisa da inteligência artificial, das relações líquidas, né, voláteis, e as pessoas não têm mais estão cada vez mais desconstruindo os laços de afetividade. Isso tudo tem amplificado mais o trabalho seus, né? Olha, tem este lado, estes avanços tecnológicos, eles nos propiciam, né, chegar a certos espaços que antes a gente não tinha chegado, né, e aí eu digo coletividade toda, mas ele também traz um ônus, como tudo na vida, né, traz o bônus que a tecnologia traz, mas traz o ônus, e o ônus é uma exclusão cada vez maior, né. Infelizmente, a gente, há pouco tempo atrás, eu estava dizendo isso para alunos, eu acho que do 3º ano do ensino médio, numa palestra que eu fiz lá no Teatro Municipal. É o desafio de viver esse avanço tecnológico, né? Porque como tudo na vida, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Uma outra coisa que tem que ser pensada é o seguinte: toda vez que o cenário econômico piora, o social ele é sempre muito mais demandado a ofertar respostas, né? Então, se eu tenho um índice de desemprego alto no país, no estado, que é o nosso caso, por exemplo, né? São os nossos casos, nós tem que ter uma resposta maior do social. Só que o social também, ele não é uma ilha de prosperidade, né? Pelo contrário, vive muitas dificuldades. Então, a necessidade de responder aumenta, mas não aumenta também o recurso, muitas vezes, não aumenta muitas vezes a capacidade dessas respostas. Então é um desafio, né? Eu acho que a gente tem que entender que tudo isso que a gente está falando, dessa revolução, dessa 4ª revolução, indústria 4.0, automatização, robotização, né? Inteligência artificial, internet das coisas, isso tudo que de muito moderno as pessoas têm trazido e a gente tem coletivamente avançado, implica sim em muitas perdas. E essas perdas são geradoras de exclusão, né? E o que a gente vai fazer com essas pessoas? Literalmente, né? Quem não der conta de se adaptar para o mundo do trabalho, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Né, nós estamos vivendo isso nas universidades, né? O tempo todo, né? Em todos os lugares. E aí? E aí a gente tem que discutir mais avanços também nas áreas sociais dos municípios, dos estados, do país, né? De toda essa comunidade, porque a gente precisa ofertar outro tipo de resposta também. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalinho, vou tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Chops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Chops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Chops.
O caminhão do Bota Fora do Aedes está passando pelo seu bairro. Vamos botar o Aedes fora de Nova Lima. Outro dia mesmo eu cheguei em casa e tinha um papelzinho na porta da prefeitura falando Bota Fora. E cheguei aqui no salão e ainda comentei com o pessoal. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, aí eu me alegrei. Lá em casa mesmo tinha muitas coisas, né? E eu tava sem o que fazer, como é que eu ia fazer? Então eu joguei sofá velho, joguei pus lá na rua lá e o pessoal fez uma limpeza maravilhosa. É um trabalho fantástico, tem que ser feito constantemente mesmo. O Bota Fora é todo dia. A pessoa saber respeitar, ter educação para a nossa cidade. A prefeitura fazendo e a gente ajudando, né? Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente estava conversando aqui, falando um pouquinho da nossa época de rádio, né? O Diego também veio do rádio, né? Quem vem do rádio fala bem, você sabe, tá dando para perceber aí, né? A lei do direito, né? Ô Diego, mas antes da gente falar do outro tipo de abordagem que vai ser aplicado também, que é uma inovação, vamos falar um pouquinho dos profissionais que trabalham com você. Eu acho que é importante a gente valorizar essa turma. Super importante. E que acompanha, né, com carinho, porque para mexer com essa turma toda aí, para trabalhar com esse pessoal em situação de rua, as pessoas que estão com... Tem vários tipos de necessidade, precisa de vários tipos de comportamento, né? E tem que saber acolher de várias formas. Com né? certeza. Então, assim, vamos falar um pouquinho dessa turma que eu acho que vale a pena, né? Vale muito a pena. Olha só, lá na secretaria nós temos uma secretaria muito grande, né? Com muitas pautas que lida o tempo todo. Então nós temos uma equipe bem aguerrida, bem competente, bem dedicada, que está ali o tempo todo, muito diferente do que às vezes as pessoas acham, de que as pessoas estão ali, vocês estão ali para ajudar. Não, a gente está ali para assegurar direitos. Uhum. Essa é a nossa missão precípua, né? A gente está ali para assegurar e para lutar por direitos. Neste programa específico, nós temos uma parceria com uma entidade chamada ADRA, né, que ganhou um termo de parceria, que nós publicamos no final do ano passado, e essa entidade executará esse serviço do programa da população em situação de rua. Né? Paralelamente a isso, como eu estava te dizendo, da abordagem, né, já até entrando no assunto, se você me permite. Não, fica à vontade. Nós temos a abordagem social que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos a abordagem sendo feita pelo CREAS de 8 às 18 e continua sendo feita pelo CREAS de 8 às 18, segunda a sexta. Tá? Aí nós temos o programa que funciona em outro espaço, né, que vai ser o Espaço Cidadania, que inauguraremos amanhã, e ele funciona também de 8 às 18. Quando a gente termina, né, quando dá às 18 horas, nós temos uma equipe complementar agora que serve para ampliar a abordagem social. Então a gente retoma às 18 horas a abordagem social com outra equipe e vai madrugada adentro, rodando o município todo, né? Tanto no centro, na sede, no centro da cidade, até no Jardim Canadá, em espaços mais distantes, né? Roda esse carro com os profissionais, abordando e detectando pessoas em situação de rua, né? Situação de negligência, abandono de criança e adolescente, trabalho infantil, todas essas questões que o município historicamente ainda não conseguia vir apresentando respostas para ele. Então, tinha um indicativo, mas não tinha... a gente sempre tem um indicativo, mas não tinha ainda um programa efetivo para fazer a abordagem. Inclusive gerar indicativos mais fidedignos à realidade. Então essa que é a intenção. Então essa abordagem vai funcionar todos os dias, né? Então, independentemente de sábado e domingo, feriado, a abordagem está nas ruas, vai rodar, vai abordar as pessoas. Então ali a gente tem uma perspectiva de detecção e também de atendimento, que é a principal, de atendimento daquela pessoa que está naquela condição e de alternativas para aquela pessoa, que é o mais importante, né? Então assim, historicamente, sábado, 10 horas da noite, eu vi uma pessoa em situação de rua, não sei onde.
Como é que eu faço? Né? Então tinha essa necessidade de apresentar essa resposta. E o que a gente está fazendo agora é justamente apresentar essa resposta. Mas apresentar uma resposta condizente com a política de assistência social. É essa a nossa intenção. E é isso que nós estamos conseguindo fazer. Como é que você tem visto as políticas públicas e como é que você tem visto também essa questão dessa... Estou usando agora a palavra contingenciamento, né? Mas esse recrudescimento dos recursos, né? Como é que você tem visto isso? E é muito difícil trabalhar com os recursos poucos que a gente tem, porque pode ser dotado um recurso alto na sua secretaria, mas a demanda também é muito alta, né? E ele vem já com muita coisa carimbada também. É muito desafiador, Diego, e assim, administrar isso é uma coisa muito... Vamos dizer, é meio sofrido também, assim, porque às vezes você quer dar um passo e aquele negócio fica te travando. Todo espaço de gestão, espaço de poder é um espaço natural, solitário por natureza, né? Então, assim, muitas decisões precisam ser tomadas que são muito difíceis. Gestão é isso, né? Em Nova Lima, especificamente na nossa secretaria, a gente teve um caminho inverso a esse, né? Então, de 2018 para 2019, nosso orçamento cresceu 18,19%. Então, assim, nós tivemos um incremento do orçamento. Desses 18,19%, né, aproximadamente 4 ou 5% deles que já tinha destinação certa. Então, assim, a gente pôde ampliar serviços, como a gente vem fazendo, né, desde o início. Então, assim, nós vivemos o caminho oposto a essa situação tratada. Agora, é fato, né, a gente precisa entender que orçamento público é orçamento como da casa da gente, né? Você vai manobrando daqui e dali, mas uma hora você tem que lidar com a verdade, né? Se você hoje tem uma renda de R$1.000 e se você passa a ganhar amanhã 800, você vai ter que se virar com esse 800. Mesmo que no mês que vem você continue vivendo como se você estivesse ganhando 1.000. Você está gerando um problema. Uma hora esse problema precisa de uma resposta efetiva. Isso é fato. E orçamento público é isso. Claro que tem algumas coisas que são contornáveis dentro do orçamento público, né? Dentro da própria lei, óbvio. Mas na maioria das vezes tem também um impedimento que fala, olha, aqui já não dá mais. Então, assim, é triste, é lamentável, né? Esse recrudescimento que você diz, muitas vezes, e eu não vejo outra palavra, é abominável. Não é a perspectiva que eu acredito, que eu acho que seja correta, né? Mas acho que a sociedade também precisa trazer alternativas e respostas. Uma das respostas, como a de hoje, é justamente a ocupação das ruas. Diego, como é que a gente vai fazer para adaptar a linguagem, a nossa linguagem, a linguagem da assistência social com essa... Porque nós estamos criando um problema. Isso é fato que o mundo está criando, com o avanço tecnológico, você vai criar muitas coisas, muitos problemas. E o profissional, e aí a gente vai falar assim já bem academicamente, o profissional que está pensando em trabalhar com assistência social, ele já pode ir pensando também em como que ele vai lidar com esses aspectos psicanalísticos e psicológicos também da linguagem? Olha, o profissional que estiver desejando ir para a área social precisa estudar muito, precisa estar muito disponível a fazer entregas pessoas mesmo, né? Porque cada atendimento feito por nós não é um atendimento simples, corriqueiro. Isso mexe com a gente, né? Revira as nossas emoções pessoais. Então, muitas vezes a gente chega, todo mundo, né? A equipe toda, técnicos, gestão, a gente chega em casa extenuado, desgastado, porque a gente lida com os problemas talvez mais difíceis da sociedade, né? De respostas também muito difíceis. Agora, esses avanços tecnológicos com a moçada que está vindo aí, que está cheia de gás, eu acho que isso tudo pode ser muito positivo, né? Desde que a gente consiga achar um meio termo, né? Uma razoabilidade nisso aí, né? Acho que esse pessoal movimenta a gente, traz ideias novas, avanços novos, para respostas que são muitas vezes antigas, né? Porque os problemas são históricos. Por exemplo, pessoa em situação de rua, a gente tem relatos do século XIV, né? Então imagina, nós estamos no ano de 2019,
né? E não é um problema só do Brasil ou de países em desenvolvimento, é um problema de todo mundo, você tem no mundo inteiro, né? Você sair dos arredores ali turísticos de Paris, ali da Torre Eiffel, você tem um fenômeno gigantesco de população em situação de rua, você tem isso em Nova York, muitas pessoas em situação de rua, você tem em Brasília, você tem no Rio, São Paulo, então tem em todo lugar, né? Então assim, são fenômenos antigos que muitas vezes, talvez, a resposta não tenha sido dada de maneira eficaz. Né? Então eu acho que esse pessoal que está chegando, com todas essas possibilidades, também pode ajudar e pode nutrir perspectivas diferentes para todos nós. Podemos ter esperança? Sou sempre muito esperançoso. Já ia até te falar isso, você fez a pergunta. Sou sempre muito esperançoso, acho que as coisas vão dar certas, acho que as coisas vão se resolver. Muitas vezes a gente entra né, essa vida difícil, corrida, faz com que a gente não veja o que está para além disso. Então, eu acho que a gente, não é que podemos ter esperança, não. Acho que é obrigação da gente ter esperança. É o mínimo que a gente pode ofertar para o mundo. É ter esperança e fazer com que essa esperança gere respostas. Né? Em qual direção for, desde que sejam respeitosas, né? Que respeitem o outro. Se essa esperança gerar resposta, é isso que a gente precisa. O Diego, para a gente terminar, tem muitas pessoas que ainda procuram se encontrar, né? Seja ela no campo profissional, no campo pessoal e tal. Se tivesse que falar alguma coisa para as pessoas que hoje estão ouvindo o Diego, os amigos, né, como Letícia e tal, e as pessoas que veem um secretário, o que você diria que poderia ser comum para as duas, para o Diego, amigo, e para aquela pessoa que pode ver também no Diego secretário, uma pessoa amiga também? Uai, é muito difícil, né? São espaços muito distintos, muitas vezes, e muito difíceis de serem ocupados, né? Eu acho que é isso que a gente falou um pouco antes, assim. A gente tem a obrigação de ter esperança, né? É dever nosso ter esperança. E quando a gente ocupa um espaço, quando a gente ocupa né, determinado lugar, a gente tem que se implicar com as responsabilidades que esse lugar gera. Né? Desde o momento que eu estou na condição de secretário, porque eu estou, né, eu não sou e ninguém o é, né, todos estão, desde esse momento que eu entendo que eu preciso ofertar ainda mais do que eu naturalmente já ofertava estando em outras posições. Então, eu acho que o processo é esse. Você tem que incorporar e entender a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que você tem. Isso para mim é muito claro. Assim, muitas vezes é assustador, né? Mas é muito claro que se eu estou ali é porque eu tenho ali algo a contribuir. Né? Tanto é que eu penso justamente isso. Eu quero estar igual estou, contribuir e depois seguir para que outros possam contribuir, né, nesse espaço e avançar em pontos que talvez eu não tenha conseguido avançar, assim como retrocederão em áreas que eu sou muito bom. A vida é essa, né? Essa alternância é muito positiva. Essa revolução, né? Totalmente Nietzschiana, né? Isso aí. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral hoje com esse papo super gostoso não é de botequim, mas é um papo de sala mesmo, né? Com meu amigo Diego aqui. Diego, muito obrigado. Obrigado eu. Agora aqui, tem que voltar antes de completar 2 anos. Hein? Uai, é só teu convite. A gente adapta aqui, adapta ali. Aperta aqui, voltar. Aperta ali, a gente vai chegando. Voltar fácil. Então tá já. Obrigado. Gente, um grande abraço, até amanhã. Amanhã tem reforma da Previdência. Um grande abraço, fique com Deus. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.